Praça da República. Quem não lembra dessa Praça da República, hein? Nos anos 90, ela era mais badalada, ela era uma das praças mais frequentadas pelo público GLS, que depois passou a ser LGBT. Olha só como que está hoje. Esse vídeo foi gravado 9h30 da noite, por aí. 9h30 até as 10 aí. E esse horário já no dia que foi gravado, na sexta-feira, foi uma sexta, já era para ter bastante pessoas aí, mas hoje está bem parado, nos dias de hoje mudou muito as coisas, né? Depois daquele evento que aconteceu, né? As coisas mudaram muito. Mas eu quero falar dos anos 90, como que era aí. Na época eu tinha 16 anos, eu frequentava os barzinhos, aí depois quando eu completei 17, eu já conseguia entrar nas boates, porque não entrava menor, né? Menor de idade. Então, era muito bom, porque eu curtia muitas músicas, tinha aquelas músicas bem antigas, aquelas músicas dos anos 80, 70, Tina Charles, Fred Mercury e outras. Aí depois fui vendo as outras músicas, Whitney Houston. Então, realmente foi um local muito bom. Essa parte aqui, essa avenida aqui que a gente vai entrar aqui, é uma avenida muito badalada, é a Avenida Vieira de Carvalho. Era uma avenida assim que aí tem de tudo, subindo aí nela, nessa avenida, a pessoa vai encontrar de tudo. Então, eu vou falar do que eu mais gostava nessa avenida aí, que eram os cinemas, esses cinemas adultos. Eu com 17 anos já entrava e não tinha problema nenhum. O que eu gostava no cinema, porque os filmes de lá não era diretamente um filme assim, né? Já mostrando a nudez. Era um filme que tinha todo um roteiro, tinha toda uma história, e isso que eu achava muito legal, porque mostrava coisas bem mais antigas, lá do passado. Se tem coisas que assim dá para a pessoa ver sobre coisas antigas, é nesses filmes de adulto que tem aí no nesse cinema aí. Esse local aqui era um local onde a gente se encontrava, né, para ir para as boates. Já tinha muitas boates já nessa época, né? Mas ainda era pouca. Só depois que foi aumentando. A que eu mais ia era a famosa Blue Space, a Sky, tinha a Nostro Mundo e também a Túnel do Tempo. Olha só quantas boates. Eu ia nessas quatro, era a que eu mais gostava, né? Então a gente se encontrava aí, era muito fácil fazer amigos. Se pense que as pessoas iam para curtir outras pessoas, tocar, abraçar. A gente só vivia se abraçando, junto, tomando as coisas. Era muito fácil ter amigo, era muita gente atrás de fazer amizade. E era só para isso que a gente ia, para conhecer outras pessoas, se divertir, dançar, beijar. Então, os encontros eram maravilhosos nessa época aí, nos anos 90. Aí, por volta de 96, 97, aí foi indo. Foi esse local aí, ficou na minha memória para sempre. Eu nunca esqueço, porque teve muitos episódios aí, teve muita coisa boa que aconteceu aí. Olha essa pracinha aí, é a pracinha do Largo do Aroche. Essa região toda aí é do Largo do Aroche. É daí que saía, a gente se juntava para ir para as paradas LGBT e também quando tinha aí mesmo tinha trios elétricos às vezes quando ia ter alguma comemoração. E o povo nessa época respeitava muito, ia muita gente, família, né? Mas a gente sempre, o pessoal tinha muito cuidado, não era igual hoje, as coisas mudaram muito. Nessa época aí as gays eram muito responsáveis, elas protegiam o lado assim psicológico, a família. Eu admirava muito isso, muito, muito. Isso nas gays da época, dessa época aí. Então, já falei as boates, né? Que é
que essas boates famosas, que eu conheci muitos famosos que estão até hoje na TV, que dançava com a gente lá na pista, eu conheci nessas boates, principalmente na Sky. Na Sky eu conheci uma, conheci duas, né? Que tá até hoje aí na mídia, uma outra está envolvida na política. Só que eu não vou ficar falando o nome para não ter problema aqui no canal, tá bom? Mas olha, foi uma época assim de ouro que eu acho que, olha só esse galpão lindo, cheio de flores, ainda tá aí. Ainda tá aí esse, eu adorava ir para esse lugar aí, ficar olhando as flores, tudo. Então é isso. Falar um pouco de São Paulo, porque da década lá de 90, os jovens de hoje não conhecem, né, não viveu, então eu acho que para eles falar um pouco sobre os anos 90 é legal. Então eu quis falar hoje aqui e eu acho que quem assistir vai gostar. Se você gostar, deixa um like no meu canal, curte aí o vídeo e se quiser deixar um comentário, eu respondo depois. E um forte abraço para vocês.